Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 12º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema O Deserto como Abrigo durante a Grande Tribulação, parte 1. Continuando o episódio sobre o arrebatamento secreto, no qual mencionei que a noiva de Yeshua será levada a um local seguro durante a grande tribulação na terra e não no céu. Então, foram entregues à mulher as 2 asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. Apocalipse 12:14. Para entender por que a noiva é levada para o deserto na grande tribulação, devemos usar 2 princípios divinos. O primeiro princípio divino diz que a história bíblica é também, ao mesmo tempo, sempre uma profecia. Desde o princípio, anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não aconteceu. Isaías 46:10. O livro de Eclesiastes diz desta maneira: o que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Paulo nos exorta a mantermos vivos os eventos descritos na Torá, pois foram escritos como um lembrete para aqueles sobre os quais veio o fim dos tempos. Assim, o primeiro êxodo de sua história é ao mesmo tempo uma profecia para o segundo grande êxodo no final dos dias em que a noiva será levada ao deserto. Contudo, estão chegando os dias, afirma Yahvé, quando já não mais se dirá: juro pelo nome de Yahvé, que libertou os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome de Yahvé, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Jeremias 16:14-16. Ou em Jeremias 23:3-4. Eu, pessoalmente, reunirei os restantes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Os filhos de Israel não são só os judeus, como falamos normalmente, e sim as 12 tribos e os estrangeiros. Os judeus que já retornaram em parte e, claro, nós, que somos enxertados. Isso significa que, se no final do dia Yahvé não conduzisse seu próprio povo de volta, primeiro ao deserto, depois a Israel, esse princípio divino de que a história bíblica do primeiro êxodo não cumpriria a profecia do segundo grande êxodo. O outro princípio divino é que Yahvé age em períodos que têm um começo e um fim. O que Yahvé começa, ele completa através de um processo de tornar-se e amadurecer e terminar no final. Existem muitos exemplos disso nas Escrituras. No início da história da criação, havia luz antes de Elohim criar o sol, a lua e as estrelas no 4º dia. E no final, a cidade de Jerusalém, descrita em Apocalipse, não precisa mais da luz das estrelas. A cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Yahvé a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. Apocalipse 21:23. Este ciclo fecha novamente. No começo, Elohim construiu a costela que ele havia retirado do homem em uma mulher e a trouxe ao homem. Gênesis 2:22. Esse processo de formação foi sem derramamento de sangue,
pois ainda não havia pecado. Mais tarde, uma mulher nasceu no fluxo sanguíneo na cruz, quando os soldados apunhalaram Yeshua pelo lado. A última palavra de Yeshua na cruz vem da raiz hebraica kalal, que significa completar, para terminar. É a mesma raiz da palavra para noiva, kalar. Este ciclo também é concluído dessa maneira. Voltando agora à mulher que é alimentada no deserto por 3 anos e meio durante a grande tribulação. Para entender esse momento decisivo da história de Yahvé conosco, neste trecho, vamos voltar ao início desse desenvolvimento. O pai da fé dessa mulher que somos é Abraão. Somos enxertados nesta raiz e na árvore de Israel e, portanto, temos um background hebraico, não greco-romano. Quando Yeshua voltar, ele não governará de Roma, mas de Jerusalém. Ele manterá o calendário bíblico e suas festas, e não os feriados greco-romanos. E quando estamos nele, andamos em seus caminhos com ele. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos. Romanos 11:17. Aqui fala da árvore de Israel. Os ramos que foram quebrados são os judeus que não creram em seu próprio Messias. Eles foram quebrados da árvore. E você é um ramo de oliveira selvagem, alguém que era pagão antes e não conhecia o Messias. E agora, através da sua crença em Yeshua, você foi enxertado nos ramos da fé. Você foi enxertado em algo que já existia, não uma igreja greco-romana e uma nova religião. E diz que você participa da rica raiz da oliveira. Na raiz está Abraão, que é chamado o pai da fé, porque com Abraão, Yahvé escolheu uma pessoa, um povo, e porque Abraão creu na eleição, e isso foi considerado a ele como justiça. Gênesis 15 diz: E Yahvé prometeu a Abraão que ele abençoaria todas as nações através de sua semente. Sua semente é uma palavra singular e refere-se ao Messias. Então você compartilha da raiz hebraica e o que Yahvé prometeu a Abraão. Abraão não era judeu, ele era hebreu. A palavra judeu aparece na Bíblia pela primeira vez na história de Esther. E um dos hebreus, Jacó, foi chamado Israel. A oleosidade da oliveira nos pertence tanto quanto os judeus crentes, mas também se aplica nesta parte. Não te vanglories contra esses ramos, porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. Romanos 11:18. Isso significa que pertencemos à mesma raiz. Antes de sermos enxertados, estávamos fora do Messias, separados da aliança. Não éramos cidadãos da comunidade de Israel. Estávamos sem esperança no mundo. Não precisamos resistir aos ramos incrédulos, porque já fomos incrédulos. E pela fé fomos enxertados, e pela fé até os judeus incrédulos podem ser enxertados. Não se esqueça da raiz que o carrega. E se você acredita que se tornou uma semente de Abraão, então vós direis: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado.
Romanos 11:19. Portanto, pode-se dizer que aqueles que tinham a Torá e não acreditavam foram rompidos, mas nós, que cremos no Messias, somos enxertados e depois guardamos a Torá. A Torá não pode nos salvar, mas se formos salvos crendo no Messias, guardaremos sua Torá. A palavra de Yahvé pode criar fé em nós e temos o poder de ser obedientes através do Ruach HaKodesh. Paulo nos adverte. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás cortado. Romanos 11:22. Agora que vimos que temos uma participação na árvore de Israel e que Abraão é nosso pai da fé, também é verdade que estamos incluídos na aliança que Yahvé fez com Abraão. Então Yahvé veio a Abraão e lhe ordenou: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Gênesis 12:1. Abraão, na fé, deixou seu país, seus parentes e a casa de seu pai, que serviu a todos os ídolos. Yahvé fez uma aliança com Abraão, e parte da aliança é a terra prometida. A terra de Israel sempre fez parte da aliança. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda esta região a ti e à tua posteridade depois de ti. Gênesis 35:12. O povo de Israel, que ficou no Egito, também foi devolvido à terra de Israel por causa da promessa da aliança. E os descendentes incluem não apenas o repatriamento do povo israelita, mas também nós, que fomos enxertados. É por isso que seremos levados de volta à terra de Israel, para que o círculo se feche no final. Em termos bíblicos, os israelitas não são apenas os judeus, mas todas as tribos, incluindo as que são enxertadas. A palavra de Yahvé diferencia claramente entre a casa de Judá, os judeus, e a casa de Israel. Vamos dar uma olhada em quem exatamente é a casa de Israel e o que essa casa tem a ver conosco. Hoje nós aprendemos que precisamos ser guiados de volta no final dos dias, para que os princípios divinos da Bíblia sejam cumpridos. Se não retornássemos, Yahvé não completaria um ciclo específico, e o que ele começa, ele também completa. Se a mulher não fosse levada de volta, a história do primeiro êxodo não cumpriria seu caráter profético, que é necessário para o segundo êxodo. Vimos com base em Romanos 11 que somos enxertados no Estado de Israel e Abraão é nosso pai da fé. Somos, portanto, parte da aliança que Yahvé celebrou com ele e participamos da promessa do país prometido. E é por isso que retornaremos no final dos dias. Esse episódio cobriu uma explicação parcial, mas veremos mais explicações nos próximos episódios de por que precisamos ser devolvidos para obter uma imagem completa. Sejam abençoados ricamente.